Olá, vamos estudar hoje a segunda competência importante para aquele que quer se aperfeiçoar na sua língua mãe. Dissemos que a primeira competência básica é a leitura, a segunda competência básica é a escrita. Escrever é fácil? Claro que não, mas há princípios e sobre isso falaremos neste nosso curso. Agora eu quero lhe mostrar uma coisa bem interessante. Esses 5 princípios, todos eles começam com a letra C. Essa é a dica. O C da clareza, o C da correção, da coerência, da coesão e da concisão. Clareza é quando o seu compromisso é fazer com que o seu pensamento seja o mais transparente possível. A pessoa vai entender de imediato o que você quer dizer. A mensagem é clara, límpida. A correção tem relação direta com a gramática. Você sabe que a nossa língua tem uma estrutura, tem uma norma padrão. E há pessoas que relaxam nesse convívio com a gramática. A coerência tem relação com o pensamento, com as ideias. Então, ser coerente é você ser capaz de trazer a sua linha de raciocínio do início até o final. A coesão tem relação com as palavras, com a forma de escrever. É aquela relação que eu faço entre as palavras, aquela ligação entre as palavras. E a concisão tem a ver com a quantidade de palavras, ou seja, você ser capaz de dizer muitas coisas com poucas palavras. Antes, porém, eu quero começar o nosso trabalho com 3 desafios. Veja que eu transformei esses desafios em 3 frases. Observe a frase número 1. Sandália para mulheres de borracha. O que está acontecendo aí? Você está percebendo que uma palavrinha está deslocada. Então, qual é o caminho? Fazer a inversão. Se eu pegar o de borracha e colocar junto de sandália, resolvi o problema. Sandália de borracha para mulheres. Igualmente a 3. Veja, corto cabelo e pinto. Epa! Agora, se você usar o mesmo artifício de inverter o termo que está sendo problemático, aí sim você pode entrar normalmente na barbearia sem medo. Corto e pinto o cabelo. Já a questão 3, o desafio 3, é um pouco mais delicado, porque envolve vocabulário. Por exemplo, sua perene indocilidade só faz jus ao flagício do enclausuramento. Eu posso dizer essa frase obscura, hermética, tão somente assim: sua estupidez levará você ao isolamento. Aliás, é um exercício que eu quero deixar com você. Observe, tá, pelo dicionário, se você consegue dar uma outra versão a esta frase. Como eu disse, cada um tem um jeito diferente de escrever. Vamos então nos debruçar sobre a clareza. Tudo bem? Vem comigo. Vamos então, como dizia Aristóteles, a primeira qualidade do estilo é a clareza. Então, a finalidade principal da linguagem é propiciar ao homem a comunicação do pensamento. Agora, é preciso que esse pensamento seja traduzido de maneira clara, para que a minha linguagem seja eficiente e, ao mesmo tempo, as pessoas entendam qual o meu propósito diante dos contextos. Veja, sem clareza, a comunicação ela inexiste. Inclusive, é bacana até você perceber que a palavra comunicação quer dizer comum. Então, quando eu sou capaz de falar algo e alguém compreende, é como se nós nos tornássemos um. Por isso nós nos comunicamos. Só que existem muitas barreiras no caminho da clareza. E uma delas é a ambiguidade.
Ambiguidade é quando eu provoco uma dupla leitura, um duplo sentido. A pessoa pode compreender o que eu estou falando de duas maneiras. Por exemplo, na frase: a velhinha pegou o ônibus correndo. O que o leitor pode, ou o ouvinte pode deduzir? Ou a velhinha correu para pegar o ônibus, ou a velhinha pegou o ônibus que estava em movimento. Você sabe que hoje não é difícil você ver uma velhinha correr. Mas é claro que nesse caso aí, tá? A frase ela está ambígua, por isso não está totalmente clara. Vamos agora conhecer um pouco a questão da correção. Como eu disse anteriormente, a correção tem relação direta com a gramática. Por isso, a primeira dica que eu dou é: faça as pazes com a gramática. Se você tiver que investir algum recurso na compra de algum livro, eu sugiro, compre uma gramática e comece a fazer uma revisão, até porque a língua passou por um processo de reforma e é bom você ficar por dentro. As 5 principais áreas que criam certa saia justa para o aluno, especialmente para o concursando, são essas aí. A primeira é a ortografia. Vivemos em um mundo presente em que as pessoas estão abreviando muitas palavras, encurtando as palavras. Então isso é um problema, porque às vezes as dicas que vêm do celular, aquelas colinhas do Google, às vezes são problemáticas. Então é importante que você volte ao seu processo de escrever, observar se as palavras de fato estão corretas conforme a grafia. Outra questão é a concordância. E não é só nessas questões de nós vai, nós quer, nós fica, não. É uma concordância até com termos, por exemplo, anexar, o anexo, o proibido. Muita gente escorrega na concordância, tanto verbal quanto nominal. A regência é outro termo. A regência é uma relação de dependência de palavras que as pessoas às vezes não sabem usar. Eu uso crase, não uso crase, tenho D, não tenho D. A colocação pronominal também é problemática. E aí você vê pessoas demais, tá, negligenciando a colocação correta de um pronome oblíquo átono. E a pontuação nem se fala. A pontuação é complicadíssima. Numa redação, às vezes fica um pensamento truncado porque a pessoa não consegue fazer a pontuação devida. Então, eu te recomendo, faça as pazes com a gramática e veja praticamente essas 5 áreas aí. Vamos falar um pouco sobre coerência. Como eu disse, coerência é a harmonização no campo das ideias. Então, texto coerente é um todo harmônico. Nada destoa, nada é ilógico, nada é contraditório. A coerência, portanto, se dá no campo das ideias, do conteúdo. Por exemplo, se eu pegar essa frase: adoro novelas porque são chatas e cansativas. Veja que a certa incoerência não está batendo bem as ideias, porque o adorar é um aspecto mais positivo, chato e cansativo negativo. Não está batendo. Percebeu? Então é assim que a gente analisa a questão da coerência. Para você ter alguns exemplos, inclusive são exemplos reais, tá? Situações práticas de alguém que escreveu assim nos textos que eu leio e que eu li. Por exemplo, os analfabetos nunca tiveram a chance de voltar à escola. Observe que, geralmente, o analfabeto é aquele que ainda não foi à escola. Como é que vai voltar se ele não foi ainda? O pagamento é semanal de 15 em 15 dias. Ué, se é semanal é de 7 em 7, se é de 15 a 15, não. O aumento do desemprego foi de 0% em novembro. Uai, como é que eu vou dizer que é aumento se está zero? Isso veio num Correio Brasiliense, está num jornal de grande circulação. Vejam os outros casos aí. Então é importante termos atenção para o princípio da coerência.
Só para você rir um pouco, veja que até em jornais há frases incoerentes. Por exemplo, no corredor do hospital psiquiátrico, os doentes corriam como loucos. Estava em jornal, viu? Então, observe que os jornais estão cometendo alguns vacilos em termos de coerência. Ela contraiu na 4, ela contraiu a doença na época em que estava ainda viva, num jornal de grande circulação. Então, fique atento, porque não é só você que às vezes comete o erro de incoerência, não. E para fecharmos, brincando, estamos com essa frase, como já dizia aquele velho jovem sentado num tronco de concreto: o mundo é uma bola quadrada que gira parada em torno do nada. Os quatro maiores pensadores do mundo são três: Jacó e Jeremias. Chegamos agora ao princípio da coesão. Só para você ter uma ideia e fazer os links. Quando eu falei de coerência, eu falei de harmonia de pensamento de ideias. Agora vamos falar de coesão, que é a harmonia na forma, nas palavras. Quando a gente escreve, a gente se preocupa com duas áreas, dois elementos: o conteúdo, que são as ideias, e a forma, que são as palavras. A coesão, então, é essa ligação, essa conexão que eu faço entre os vários segmentos de um texto, para interligá-los numa lógica. Então, quando eu escrevo, eu tenho que me preocupar nos sentidos que eu vou estabelecer entre palavras, entre orações, entre frases, entre parágrafos, porque o meu texto final tem que ser um todo bem ajustado, igual um corpo humano, que tem as suas juntas, suas articulações. Então, essa é a conjunção. Essa é a conexão, é fazer com que o corpo se tenha essa mobilidade e ao mesmo tempo seja um todo. E aqui falamos em alguns elementos, como advérbio, como pronome e ao mesmo tempo como conjunção. Alguns tipos de coesão. Por exemplo, referencial. O que quer dizer? Eu retomo um pensamento que eu disse antes. Quando eu falo assim, ó, tenho um ótimo amigo, ele, ao invés de eu repetir amigo, eu retomo. Então a ideia referencial é que ele busca amigo. Isso é uma coesão referencial. Lexical é quando eu trabalho com os sinônimos. O funcionário chegou. Ao invés de repetir funcionário, eu troco o servidor. O servidor dirá tudo. Elíptica é quando eu tiro algum termo, mas que fique subentendido, mas a mensagem continua. O chefe confiou na resposta dada e não retrucou. Quem não retrucou? O chefe. Então está subentendido no texto. A morfossintática é quando eu busco os elementos anteriores, daí vem as conjunções. Portanto, dessa forma, assim. E a conectiva são as conjunções. E, mas, também, porém, todavia, assim. Então, são elementos que vão dar já a engrenagem para o que vem à frente no texto. Vamos a um pouco de prática. Por exemplo, o piloto gosta de carro, prefere deslocar-se em aviões. Que conjunção eu colocaria nesses três pontinhos? Eu poderia colocar assim: o piloto gosta de carro, mas prefere deslocar-se de avião, em avião. Observe que se eu colocar o mas aí, eu tenho um bloco de conjunções que tem a mesma ideia. Por exemplo, porém, no entanto, todavia. Então, esse bloco de conjunções dão a ideia de orações adversativas. Veja a letra C. As taxas de juro aumentaram, a inflação crescia. Observe, se eu colocar aqui a proporção que, eu estou dando a ideia de proporcionalidade. Mas se eu colocasse um quando, por exemplo, as taxas de juros aumentaram quando a inflação crescia, eu já estou dando a ideia de tempo, de temporalidade. Se eu colocar um e, as taxas aumentaram e a inflação crescia, eu estou somando.
Então percebam que dependendo da conjunção que eu vou trabalhar ali, colocar ali, eu vou ter um sentido diferente na minha mensagem. Assim chegamos ao último princípio, o princípio da concisão, que é o princípio do resumo e ao mesmo tempo do arremate de tudo que eu quero falar com poucas palavras. Assim, concisão é a capacidade que nós temos de expressar o máximo de informações com o mínimo de palavras, ou seja, dizer muito com poucas palavras. Veja uma maneira tranquila, simples, é você, às vezes, trocar formas. Por exemplo, estamos comunicando. Eu posso dizer essas duas palavras em uma só, comunicamos. Então você pode, às vezes, encurtar palavras, trocando várias por uma, às vezes usando significados, sinônimos mais curtos. Tá? E um exemplo aqui, eliminando aquilo que está em excesso. Por exemplo, a árvore oca por dentro tinha 20 metros de altura do chão ao topo. Por isso estava prestes a cair em instante para baixo. De cara, você já vê que tem excessos. Se a oca é por dentro, se tem a altura do chão ao topo, do topo, se está prestes em instante, e você vai cair para baixo. Então você pode dizer tudo isso apenas. A árvore oca estava prestes a cair. Para você, então, exercitar a concisão, primeiro, elimine palavras desnecessárias, viu agora há pouco, né? Fuja de frases longas. Evite voz passiva, trabalhe com a ativa. Corte o excesso de informações, que às vezes são desnecessárias. Priorize em seu texto informações relevantes, palavras precisas e expressões objetivas. É assim que nós garantimos a concisão. Veja alguns exemplos. Decisão tomada no âmbito da diretoria. Pode ser tão somente decisão da diretoria. Perceberam o encurtamento? Trabalho de natureza temporária. Trabalho temporário. Criança que não sabe ler nem escrever. Criança analfabeta. Homem que planta café. Homem cafeicultor. Então veja que a gente consegue fazer esse bom exercício dentro da concisão. Grave então esses 5 Cs para que você desenvolva uma boa escrita. O texto bom é o texto claro, correto, coerente, coeso e conciso. Valeu? Grave então esses